dá um vamos pra lá. Pra cá? É, chamei. Aí, nossa, tá bom. Bora lá, né? Só começar, irmão. É isso aí, uma boa tarde, né? Aí quase uma noite. Pessoal, Hoje vai vai começar um tiquinho mais cedo, né? mas o motivo é bom, né? Aí, boa noite então, pessoal do Serrano, pessoal que acompanha aí no Instagram e no YouTube hoje, começando uma transmissão nova, né, Felipe? E hoje a gente tá aqui com um convidado de Campos Altos, né, João? Primeiramente, boa noite aí para o pessoal do Instagram. Pessoal que agora vai começar a acompanhar no YouTube também, que hoje tem transmissão simultânea. E também o pessoal da rádio, né? E estamos aqui com o Júlio, ele que é engenheiro ambiental, que atua aqui na região aqui. E fez muito trabalho que ele tem feito aqui em Santa Rosa também. Os produtores conhecem ele já, alguns produtores já conhecem. E hoje ele veio aqui para o resto da população conhecer, né, o seu trabalho. E aí, Júlio? Boa noite a todos. É um prazer estar conversando aqui com o pessoal da Rádio Serrana. Um prazer mesmo. Eu sinto muito honrado em ser convidado para comparecer aqui no programa, assim como me sinto honrado também em participar aqui, de certa forma, da comunidade de Santa Rosa. E estar presente aqui com os produtores e alguns trabalhos mais com o poder público. Estamos aqui, estamos pelejando. E aí, Júlio, conta um pouquinho aí de sua história, onde você nasceu? Campos Altos mesmo. Na verdade, assim, ó, a minha família em si é do Paraná, sabe? A minha avó e meu avô vieram no Paraná há muito tempo atrás, de trem, para trabalhar aqui na região. Eles adquiriram a propriedade na região da Fortaleza, ali em Campos Altos. Na verdade é o município de Córrego d'Anta, mas mais voltado para o lado de Campos Altos mesmo. E aí eu nasci lá, na Fortaleza, na fazenda lá. E desde sempre trabalho aqui, fiquei aqui no Campos Altos aí, né? E aí, você teve pra fora pra estudar ou não? Você... Tive, a gente, quando eu fiz 14 anos, eu saí para Bambuí. Eu sou o mais velho de 4 irmãos da minha casa lá. Sou eu, minha irmã, meu irmão Jader, minha irmã Jaqueline, minha outra irmã Jussara. Somos nós 4, eu sou mais velho. Com 14 anos eu já saí para poder estudar em Bambuí, fazer o técnico lá. E, enfim, saí de lá, estudei, trabalhei, assim que formei um pouco numa empresa de lá. E aí continuei nessa mesma área que eu estou até hoje, desde que eu formei. E como que foi assim essa escolha? Você sempre quis? Foi uma coisa por acaso? A questão da área agrícola em si, eu sempre quis. Quando mais novo um pouco a gente trabalhava, minha mãe sempre trabalhou na área rural, sempre teve envolvida com essa área rural em si, e eu sempre gostei, acompanhava ela em algumas vezes na questão da colheita de café, essas coisas, sempre estive junto com ela nessas ocasiões, ia para a roça em outras ocasiões também, e então eu sempre tive vontade de estar presente nesse meio rural. Por isso a escolha de trabalhar diretamente com a área, da área agrícola em si, né? A questão de engajar mais no setor ambiental veio um pouco depois. Quando eu formei, eu fiz estágio numa empresa, fui contratado por essa mesma empresa já para trabalhar com essas questões ambientais. E aí, de cara, eu fui selecionado para compor uma equipe que ia trabalhar em umas reservas, medir algumas coisas do INCRA e da FUNAI na Rondônia. E aí fui para lá, com 18 anos eu já fui, fiquei lá um tempo. Apesar da dificuldade, eu me identifiquei muito com esse setor e com essa área e fiquei, nunca mais saí. Gostei de estar naquela líder, naquele dia a dia, e trabalhando com aquilo, fiquei e estou aí até hoje. Agora assim, fugindo do ramo do trabalho, como você chegou até essa profissão, quando você era jovem, criança ou até mais adolescente, o que eram assim, seus hobbies? O que você gostava de fazer? E, tipo assim, final de semana ou uma hora que você tinha ali, você quer fazer isso aqui. Entendi. Olha,
esporte em si, apesar de eu estar um pouco distante agora disso, mas eu sempre gostei muito de esporte. Esporte de todo modo eu sempre gostei. Os que a gente tinha condição tive condição de poder estar praticando, eu sempre tive bem agarrado com isso. Futebol, que é o comum de todo mundo fazer parte, joguei um pouco de vôlei, mas era um pouco fraco nisso, não fui muito bem não. Basquete eu joguei mais um pouco, cheguei a participar de campeonatos, Gym, Jenga, essas coisas, tanto no futebol quanto no basquete. Quando bem mais novo eu lutava karatê, lutei um tempo, quando tinha uma academia de karatê em Campos Altos, mas que depois veio a fechar. E quando já mais perto aí dos 14 anos, e um pouco depois também, até lá para os 16, lutei taekwondo também, e esse sim de maneira mais dedicada, vamos dizer assim. Participei de vários campeonatos regionais mesmo, cheguei a participar de algumas etapas do Campeonato Mineiro, cheguei a ser campeão na minha categoria dessas etapas que eu participei, mas enfim, não tive condições de levar isso muito adiante e já parei para estudar e aí já acaba dificultando um pouco as coisas e a gente tive que deixar isso um pouco de lado. Até porque no Brasil hoje, quem vive de esporte são poucos que tem condição de viver de esporte, né? Exatamente. Falta muito incentivo. Às vezes os pais preferem ver o filho estudando, que sabe que vai ter um futuro pela frente melhor do que apoiar no esporte, né? Mas eu penso que assim, a questão é que o funil para você ter sucesso no esporte, ele é muito grande, né? Ele começa muito grande, mas se torna muito estreito no final para soltar poucos profissionais lá na frente, né? Na verdade, só aqueles casos que tem pessoas que nascem com aquele dom, né? Então assim, uma pessoa, claro, você pode ser bom, você faz, mas sempre vai ter. Então, para você sobressair, você tem que se matar muito. Eu penso isso, mas é a questão que eu estou comentando. Eu acho que o funil, para você sair lá na frente como destaque, é muito complicado. Ele deixa muita gente para trás. E, apesar de que isso também acontece no mercado de trabalho em si. Sim. Mas eu acredito que é um pouco mais brando, vamos dizer assim, né? E aí acaba a gente tendo que seguir as opções mesmo, não que o esporte em si não seja um caminho interessante, eu acredito que até é sim, mas esse funil acaba forçando a gente a partir para um outro sentido. Você acha que hoje em dia falta mais incentivo para o esporte, que o esporte poderia tirar muita criança das drogas, ou pelo menos tirar ela daquele momento de estar na rua à toa? Porque o problema da sociedade hoje em dia é muito em torno das drogas. E hoje eu vejo que tem muitos jovens que se envolvem nesse mundo e se perdem. Né? Você acha que falta um pouco de inteligência por parte do setor público para incentivar isso, para tentar ver se traz as crianças mais para o lado do bem? Assim, ó, na minha opinião, são duas visões, vamos dizer assim, duas lacunas diferentes. A primeira que eu entendo é sim o caminho do incentivo por parte do poder público, por parte de ter mais incentivos em si, alguns programas que quando eu era mais jovem tinha alguns programas em escolas, especificamente no Polo Esportivo de Campos Altos, tinha um programa que a gente ia para lá, fora, no horário contrário da escola, para participar de jogos, de futebol, de vôlei, de várias questões diferentes. E todo mundo chamava de projeto no nome, mas assim, chamando de maneira mais popular, mas tinha um nome específico, que eu sinceramente não sei te contar qual era, mas todo mundo chamava de projeto e assim, era uma situação que dava muito certo, na minha opinião. Formavam pessoas boas, times muito bons. Hoje a gente vê lá em Campos Altos que ainda existem pessoas que se tornaram amigas ou marido e mulher por causa desse programa e que dá muito certo até hoje. Essa é uma das visões que eu acho sim, que poderia haver sim um incentivo um pouco maior nesse sentido. Outra visão, uma outra lacuna que eu entendo que precisaria de ser atacada
é um pouco da questão da apresentação do esporte em si, na TV, nos meios de divulgação. Todo mundo se baseia muito no sucesso lá na frente de um esportista, um cara que ganha uma medalha, que sai, todo mundo foca muito nisso, ganhar uma medalha, eu vou sair no jornal, eu vou, sabe, é muito nesse sentido. Eu acredito que deveria haver uma divulgação um pouco melhor de todo aquele caminho e de todos os benefícios que o esporte te traz. Os benefícios físicos, mentais, de saúde, de tudo. Todos os benefícios que ele te traz e não só objetivando uma medalha lá no final, né? Junto com isso a gente vê, por exemplo, eu gosto muito dos esportes americanos, acompanho o campeonato de futebol americano, um pouco da Major League Baseball, já o basquete acompanho mais também. Lá há bolsas, há um incentivo muito grande desde pequeno para esses alunos, essas pessoas se tornarem esportistas. Eu acho que o principal meio de mudar um pouco o jeito que a gente vê as coisas hoje seria nas escolas mesmo, nesse sentido. É interessante porque até essa questão, assim, não um esporte ser só uma carreira de você ser um atleta de sucesso, porque, é igual você falou, né? Afunila muito. Existem as pessoas de muito sucesso, um pouco de sucesso e sucesso. Não existe o trabalhador comum, vamos dizer, no ramo do esporte, né? Num time, num grupo assim. Então acaba que acontece isso, né? Não tem uma valorização nesse processo, nesse caminho. Como você comentou aí nos Estados Unidos, lá é interessante que a pessoa entra na faculdade por causa do esporte. Tem gente que pensa assim, não, mas tá... só eu ia falar. Mas às vezes vira um cara de profissão esportiva, passa lá no basquete, tem muito, vai para um NBA, não sei o quê. Às vezes não. Às vezes é uma oportunidade, ele vai para uma faculdade e toma outra profissão. É o que eu ia falar, não sei se você conhece, ele é influencer digital, ele tem canal no YouTube, tem no Instagram, ele chama Douglas Viegas. Ele jogou na NBA. Só que quando ele foi para os Estados Unidos, ele foi para estudar. Só que lá, você falou dos esportes americanos, lá tem um trem que eu acho bacana demais, que é o esporte nas universidades, que lá tem um campeonato só de universidade, tem tudo. Então assim, ele começou a estudar, foi fazer parte do time, ele jogou no Los Angeles Lakers, um time forte lá, bem dizer assim, né? Então assim, ele mesmo em entrevista, ele falou isso aí, que falta isso no Brasil, entendeu? Porque ele falou assim, quando ele chegou lá, e ele falou que a mentalidade na escola lá é outra coisa totalmente diferente daqui. Lá estão bem mais à frente que a gente aqui, né? Então assim, também estamos falando de um país de primeiro mundo. Nesse sentido, eu não conheço o rapaz que você comentou, eu sou um pouco desligado dessas questões de internet, assim, acompanho muito pouco mídias em si, mas assim, o que acontece? Eu entendo que é certíssimo esse caminho de incentivar em escola, em tudo, mas assim, eu acho que a gente ainda vai chegar lá. O Brasil ainda é relativamente novo se comparado a esses outros países que já estão lá na frente. Acredito que a gente também já está partindo para esse caminho, né? E que com o tempo aí as coisas vão se encaixar por aqui também, vai haver mais incentivo e acredito que é isso. Acho que a gente é novo e tá caminhando com um sentido interessante. O Brasil, igual você falou, é um país muito jovem comparado com esses países. Né? Jovem. Muito jovem. Apesar das dificuldades que o Brasil tem, se você for ver o Brasil, se aproveitar todos os recursos que tem recursos para ser a maior potência, porque tudo que você quiser tem no Brasil. E os países, grandes países, pelo menos da Europa, tem alguns países que você não tem nem mata direito. E assim, eles ficam tudo com o inverso do Brasil, porque aqui no Brasil é rico em água, tem muita mata ainda, preservada. Então assim, o Brasil tem tudo para deslanchar ainda, né? Tem e vai. E fala um pouquinho como é que você foi para Rondônia? Para Rondônia na época. Como que foi essa experiência lá? Foi meio assim, apertado na época no seguinte sentido. Tem que nem o Farnese, quando eu fui pro Tocantins. Tá parecendo, né? Quando eu formei, voltando à história de quando eu fui estudar, eu fui para Bambuí com 14 anos. E aí com 17, antes de fazer 18, eu já me formei lá. Fui fazer estágio numa empresa, dessa empresa já me chamaram lá e eu comecei a trabalhar.
Nessa época, essa empresa trabalhava só com parcelamentos de assentamentos do INCRA. O INCRA desapropriava um certo imóvel e ia dividir para as famílias de assentados. Essa empresa participava de um processo, ganhava aquelas licitações e ia para esses lugares dividir esses imóveis. Eu viajei para muitos lugares, para Rondônia, para o Rio de Janeiro, para o norte de Minas, para Bahia, para vários lugares, trabalhando nesse mesmo sentido. Mas essa primeira experiência da Rondônia, por dois motivos, me marcam muito e para mim são muito importantes. O primeiro, foi a primeira vez que eu tive que sair de casa mesmo, assim, apesar de estar ali em Bambuí, mas eu estava a 80 km de casa. Dessa vez lá não, estava a mais de 3.000 km de distância, eu acredito, não sei ao certo, mas acredito que isso. Chama Colina Verde, a cidade que eu fiquei lá. Não é cidade não, é um vilarejo menor do que o Campo Alegre ali, é onde a gente ficou. Isso força a gente a se virar um pouco, por mais que a gente lá tinha um certo suporte, mas força a gente a se virar um pouco, não tinha muita comunicação, não tinha muito recurso para nada, a gente tinha que se virar mesmo. Outro detalhe, que esse é o primeiro ponto que eu acho que foi muito importante, serviu para um crescimento pessoal meu muito grande e do mesmo jeito para um crescimento profissional muito grande. Na época, as tecnologias que a gente usa hoje de posicionamento, de GPS, de estudo, ainda era estava no começo de tudo, era tudo coisa nova, e soltaram a gente num lugar, soltaram entre aspas, né? Num lugar onde tinha um assentamento na época, se eu não me engano, era na época não, até hoje, né? Quase 6.000 hectares de assentamento, ao lado de uma reserva indígena, que, se eu não me engano, se não me falha a memória, dava mais de 28.000 hectares. A nossa função era marcar as áreas desse loteamento, desse assentamento, desculpa, onde ela dentro do loteamento e onde ela dividia com essa área indígena. Então, assim, a gente tinha situações de lugares que a gente ia marcar os pontos e fazer pontos dentro de áreas de pastagem, e tinha locais que era 3, 4, 5 quilômetros para dentro da mata. E aí isso forçou a gente a se virar muito, aprender a se localizar muito bem dentro das áreas de mata, porque alguns lugares, os equipamentos que na época não eram tão precisos e tão potentes iguais os de hoje, tinha problema com sinal. Até porque eu estava no início ainda, né? Creio assim, que na época também era tecnologia, como era do início, era um equipamento que saía caro, mas isso. Não tinha tanta acessibilidade igual tem os de hoje. Não tinha não. Na verdade, sim, é mais a questão de sinal mesmo, que era bem diferente dos de hoje. O princípio até hoje é o mesmo, a questão é a qualidade de sinal, qualidade e capacidade de sinal que aumentou muito. E aí, assim, ó, a primeira... Isso questão, foi em que ano? Que eu saí foi em 2009. 2009. Foi em 2009. Bem no início mesmo. Aí já fui pra lá. Teve com a gente lá de ficar perdido nas áreas de mata, assim, entendeu? Então, assim, forçou a gente a trabalhar muito bem essa questão de organização. E pra mim, nesses dois sentidos. Pessoal, um crescimento muito grande, porque eu mudei muito a minha cabeça nessa ida pra lá, e profissional também, que a gente tive que aprender muita coisa que eu trago com muita gratidão desde essa época. Pra mim, esses dois pontos é o que mais vamos dizer assim. Acho que isso aí com certeza contribuiu para você ser o profissional que você é hoje. Com certeza. A gente consegue enxergar, vamos dizer assim, as qualidades e benefícios e facilidades que a gente tem no nosso dia a dia hoje, se você já passou por uma dificuldade mais complicada lá para trás, entendeu? Hoje talvez uma pessoa que fala que é difícil demais de fazer as coisas e tal, se passar por um negócio mais complexo, essas dificuldades de hoje talvez depois não vão parecer tão complicadas assim, entendeu? Então, sim, você já passou por aqui, então você sabe os caminhos. Isso, e logo no começo de carreira, vamos dizer assim, eu ter passado por isso, pra mim foi muito importante, né? É isso. E vocês lidavam com questão de conflito ali, de território, alguma coisa assim? Muito. A equipe que a gente trabalhava, duas questões. Primeiro,
a gente tinha que andar só com o que a gente chamava lá de mateiro. Esse mateiro foi assim, quando a gente chegou para poder fazer o trabalho, chegamos, tivemos uma reunião com o INCRA, distribuíram os uniformes de todo mundo, uma carta da FUNAI autorizando a gente a entrar na área da reserva indígena, e aí juntou todo mundo, aqueles, sei lá, minha equipe era mais ou menos umas 20 pessoas, que eram o pessoal de campo e mais os chefes, que era o que ficava só lá na casa que a gente arrumou para poder ficar nesse vilarejo. Eram 2 e umas 20 pessoas de campo mais ou menos. Juntou todo mundo e fomos lá na aldeia para se apresentar a gente para o pessoal da aldeia indígena que tinha lá, mostrar os uniformes, mostrar tudo, com o chefe da FUNAI, lá da época que tinha contato com eles, com o chefe do INCRA e com os mateiros. Esses mateiros eram como se fossem pessoas que conheciam a população e o assentamento em si e conheciam a reserva indígena. A gente só podia sair com os mateiros. E a gente, como técnico, um auxiliar, que é para ajudar a carregar a astralha, que na época era muito maior do que a astralha de hoje, para medição, e mais o mateiro. Sempre os 3. Saía sempre os 3 para um determinado canto e ia fazer o trabalho. Sempre de uniforme, sempre com essa carta que a FUNAI entregou para a gente na mochila. Teve situações comigo não aconteceu, por sorte, graças a Deus, mas teve situações de colega da gente de ser parado por índio, perguntar o que eles estavam fazendo, um monte de coisa. E aí, assim, nesse sentido, era meio complicado. E dentro do próprio assentamento também, acontecia muito na época, por causa da precisão dos equipamentos que existiam, de você ter divergências de pontos de divisa. Aí era um problema, porque você marcava num lugar, o GPS estava mostrando um lugar, mas eles, quando foi locado essa primeira vez, era no outro lugar que foi colocado ponto, ou isso foi alterado, não dá pra gente saber. Também tinha muito problema nesse sentido, de conflito, mas aí assim, nesses casos, a gente rastreava onde estava o marco, passava para o pessoal do INCRA, e aí é eles que tomavam as decisões, que resolviam daí para frente, né? E você saiu dessa empresa já para montar a sua? Não, eu saí dessa empresa, a gente trabalhou um tempo, eu trabalhei, se eu não me engano, uns 2 anos e pouco, né? Uns 3 anos por aí, nessa empresa, e aí depois saí para... Lá atrás, quando eu comentei que eu gostava muito da área agrícola, que foi por isso que eu fui para Bambuí estudar, eu tinha vontade de trabalhar em fazenda. Eu gostava muito de trabalhar em fazenda. E saí dessa empresa para trabalhar numa fazenda grande de café em Campos Altos, né? Com uma proposta, num certo sentido, de vir para trabalhar nessa fazenda, de ajudar a cuidar das coisas, mas quando eu vim, voltei para Campos Altos para trabalhar nessa fazenda, as coisas não andaram muito bem do que tinha sido acordado, sabe? Que tinha sido combinado. E aí nessa fazenda eu fiquei, de todo jeito, trabalhei muito, dei o sangue mesmo, trabalhei o melhor que eu pude nesse imóvel lá, nesse empreendimento, mas depois de 8 meses eu acabei saindo a convite de um pessoal de Campos Altos que trabalhava nessa mesma área de topografia. Na época eles não estavam um pouco desanimados dessa área, mas em conversa eles animaram novamente e a gente passou a trabalhar junto. Nessa empresa eu fiquei durante aí uns 6 anos por aí, 5 anos e pouco, 6 anos por aí. Eu sou um pouco ruim de data, mas foi mais ou menos esse período, até que há 2 anos e pouco atrás, 3 anos e pouco atrás, 3 anos praticamente, eu mais a minha esposa resolvemos sair e montar a nossa empresa, que aí é que nasceu o Geocampus, nessa época, uns 3 anos atrás mais ou menos. Ela trabalha nessa área também? Trabalha. Assim, você conheceu sua esposa no trabalho ou... No trabalho, assim, ela trabalhava na época no escritório de contabilidade, né? E eu trabalhava nessa empresa de topografia, topografia e meio ambiente. E acaba que tem um pouco de relação entre as duas coisas, porque a gente sempre precisa de muito documento dos produtores rurais, e isso geralmente são os contadores que organizam. E aí eu conheci ela lá, né? A gente se conheceu lá, conversou e demos muito certo desde o começo. Demorou um tempo pra gente iniciar um relacionamento, mas aí quando a gente iniciou, graças a Deus, deu muito certo, dá muito certo até hoje. E tem quantos anos você está junto? Tem 7 anos, né? 7 anos. Tive 7 anos agora.
Mas deu muito certo e estamos firmes aí até hoje, né? E, assim, a pergunta do João, que, assim, ó, ela, na verdade, é formada em administração de empresas. E, assim, toda a parte de organização do escritório é ela que toca. Eu sou mais da parte operacional, da parte de campo, parte técnica mesmo. Toda a organização por trás disso aí, que mantém as coisas em dia, que mantém tudo rodando, é ela, né, que tá lá com a gente, e o pessoal, minhas irmãs e a Larissa, que trabalha lá com a gente. Minhas irmãs, o Miguel e a Larissa. Vocês são quantos na empresa? Sou eu, né, que eu e minha esposa, a Aline, que a gente começou tudo, né, viemos nós dois para lá. Aí tem a Jaqueline e a Sara, que são minhas irmãs, né, que estão lá com a gente também. Tem o Miguel, que é meu filho, né, que está lá junto com a gente também, tá em Bambuí estudando, mas com esses problemas de pandemia, deu uma pausa e ele foi lá para o escritório para poder ajudar a gente. E tem a Larissa, que essa não tem parentesco não, mas é como se fosse da família também, que está lá com a gente há um tempo agora e cuida dessa área ambiental também. Aí, assim, eu mais a Aline, que organiza tudo, vamos dizer assim, elas faz tudo, né? A minha irmã é engenheira agrônoma e cuida da parte mais agrícola e da parte de mapeamento, de intervenções ambientais, essas coisas. O Miguel, mais da parte de mapeamento mesmo, de confecção de mapas, dessa parte fundiária, isso é praticamente por conta dele. E a área de tecnologia também é com ele, que cuida da parte dos e-mails, de estrutura, essas coisas todas. A Larisse, da parte de gestão ambiental, total, assim, intervenções, quem organiza os processos, quem encaminha para o órgão, que cobra, que ajusta os pepinos quando aparece, tudo é ela que faz. E a Sara, que é quem dá suporte para a gente fazendo as partes de levantamento de campo. Praticamente 100% das coletas de dados, das informações de campo que precisam ser levantadas, hoje é ela que toca, é ela que faz. Você tem algum plano assim na empresa, alguma visão que você imagina assim? Não falo crescimento de volume de dinheiro não, mas o tamanho da empresa, você acha que é mais ou menos por aí? Ou você acha que logo você vai ter necessidade de mais gente? Ou você não pensa nesse ramo, nesse lado da empresa de estar aumentando? Ou você acha que não é a questão? O que você... Penso muito assim, ó, a questão de aumentar, eu penso. A questão de ter mais gente trabalhando, penso também. A questão do dinheiro, penso também. É assim, ó, na verdade é o seguinte, existe um tripé, na minha visão, existe um tripé que sustenta essas questões para mim, como profissional, e eu penso nesse sentido. Cada um tem a sua visão, os seus objetivos, o que ele almeja lá para frente, mas quando eu falo de dinheiro, eu não falo da moeda em si, eu falo da possibilidade de ter melhores condições para mim, para minha família, para as pessoas que estão lá junto com a gente, dando suor todo dia no escritório. E isso, querendo ou não, é o recurso financeiro que vai proporcionar, né? Essa é uma das questões. A segunda questão é o que para mim é muito forte, é o reconhecimento. Eu tenho uma vontade muito grande de ter, assim, isso pessoalmente comigo mesmo, de ser referência em algum sentido para os profissionais, de ser parte, para os produtores rurais, para os empreendedores em si, né, de ser parte de um processo produtivo ali. A minha vontade é que assim, ó, o empreendedor, seja rural, seja urbano, que precise dos nossos serviços, enxergue a nossa empresa como uma parte do processo produtivo dele. E a gente, que ele enxergue a gente como parceiro ali, e que eu faço parte do desenvolvimento do negócio dele, que eu estou ali para ajudar e que a gente vai fazer parte para ajudar a empresa dele a crescer, né? Essa é a segunda questão. A terceira questão que eu penso muito também é num propósito. Eu imagino, eu tenho comigo que cada um de nós tem a necessidade de fazer alguma coisa na vida, vamos dizer assim, né? E eu entendo não vou falar que é a minha missão, mas eu falo assim, ó, que o que eu tenho capacidade de fazer e que eu entendo que eu tenho que fazer, tem que ser feito por mim, é tentar
organizar o máximo possível essas questões ambientais, que são hoje muito discutidas, amplamente discutidas, mas que merecem uma atenção, vamos dizer assim, um pouco sem pender para nenhum lado, e é isso que a gente tenta fazer no nosso escritório, e também escutar o lado do produtor, essas coisas todas, e tentar organizar bem o desenvolvimento deles. Eu penso que eu tenho comigo que já que tem essa disponibilidade para a gente, é uma obrigação nossa fazer bem feito nesse sentido. Fazer parte desse todo aí, que no final acaba tendo um pouco de relação entre esses pés, desse tripé, mas é o que eu tenho comigo de pensamento. Tem uma frase de um livro que chama Direito Ambiental, que eu gosto, que fala, que justamente diz que o desenvolvimento e o meio ambiente, eles têm que harmonizar-se e completar-se. É o que eu penso, né? Que as duas coisas sempre têm que estar juntas, não existe um sem o outro, né? E aí eu tento trabalhar nesse sentido aí, enfim, agarrado lá. Mas não é fácil também, né? De certa forma eu enxergo esse serviço que você faz meio que... Sabe quando criança tem dois amigos, aí esses dois amigos brigam. Eu entendo mais ou menos desse lado, né? Porque você é amigo do produtor e, igual você falou, você quer participar do processo dele de produção, de crescimento, não só produtor, do empreendedor em si, o processo de crescimento da empresa dele. Uhum. Só que o seu serviço faz parte de cuidar de Da algo que normalmente está incomodando de alguma forma, né? Com certeza, com certeza. Isso é assim, igual você está comentando, João. Realmente tem hora que é complicado de você poder equalizar esses dois aí, colocar isso na balança e saber ponderar para que lado você deve partir em cada situação. Mas assim, a legislação dá um amparo para a gente no sentido das exigências. O nosso senso, vamos dizer assim, mais da área agrícola, do produtor, a nossa visão do dia a dia, da dificuldade, traz um senso de assim, não, eu preciso de adequar essa situação desse produtor o mais próximo possível da realidade dele, porém sem infringir as regras ambientais, né? E é isso que a gente tenta fazer o tempo inteiro, né? Independente de quem a gente está atendendo, de como a gente está atendendo, de qual serviço a gente está prestando, esse é um ponto que a gente pega muito. Não é fácil não, tem hora que é meio complicado, mas é o que a gente tenta fazer. Assim, mas aí, quando você montou a empresa e tal, quando que você começou a vir para Santa Rosa, tem primeiros produtores aqui, e como surgiu a parceria que você tem hoje com a Secretaria de Agricultura aqui do município, que tem uma peça rara lá chamada Farnese, né, cabecinha branca. Fica bravo não, Farnese, mas como se diz o George Clooney, né? George Clooney da Serra. Ei, quando que surgiu essa oportunidade? Não, então, na verdade, aqui em Santa Rosa em si, a empresa que eu trabalhava antes de ter o nosso escritório lá, já prestava alguns serviços aqui. Né? A gente já trabalhava em algumas coisas, fazia umas coisas pra cá. Conhecia um pouco a região aqui? Um pouco a gente já conhecia. Não era um negócio que a gente estava todo dia presente igual é hoje, não, mas já conhecia um pouco sim, né? Mas com o tempo, com o passar do tempo, a gente foi, na verdade assim, com a abertura do nosso escritório, sinceramente assim, eu gosto aqui de Santa Rosa, gosto do pessoal daqui, gosto de trabalhar por aqui, e a gente aproximou mais porque teve uma demanda da prefeitura da criação da APA do Córrego Monjolinho aqui, que a gente faz parte. Através dessa demanda da APA do Córrego Monjolinho, a gente participou de um processo aí de seleção de uma empresa, que a gente acabou se sagrando vencedor nesse processo, e começamos a partir daí a cuidar, cuidar é uma palavra muito, muito forte, a auxiliar na organização das questões que estão sendo executadas na APA. E aí, assim, com essa proximidade, acabaram vindo outras coisas também. O pessoal começou a conhecer mais a gente, conhecer o nosso trabalho, e aí, enfim, começou a ter o boca a boca ali, e a gente começou a ter mais trabalhos aqui em Santa Rosa. E eu, particularmente, gosto muito de trabalhar aqui, gosto do pessoal, gosto da gente, de certa forma, estar contribuindo em algum sentido. Na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, a gente participa
efetivamente dos conselhos da APA lá e do COMÉ também, que já atua direto com promananciais, e do COGEAPA, que é o conselho que gere as questões dentro da APA. Além disso, a gente tem uma parceria de diálogo e de discussões em prol sempre dos dois lados, tanto do produtor quanto do meio ambiente, com a secretaria. Com o Farnese lá, o Pessarrara, como você disse, a gente tá firme, vamos discutindo e tentando auxiliar no que a gente dá conta, né? Agora, com a última questão agora da prefeitura, a gente participou também de um processo, então, auxiliando também na execução do REURB aí dentro do município. Estamos agarrados aí, auxiliando o Fred, o pessoal da secretaria dele. E ali também tem uns que não, Theo, Frederico. Nossa, ali tem uns... Gente boa, né? Gente boa. São não, firmes. O Frederico gente boa, o Theo é o... Vocês o Theo Farnese 2. Assim, a gente dá certo todo mundo. O Theo é um cara, vamos dizer assim, ele é da frente de trabalho, sabe? Eu penso que um cara igual ele é o que dá o suporte pra gente lá no campo, conversando com o pessoal. Ele é um cara do campo, né? Ele é um cara que fica fechado. Cara pra frente, que conversa também. Precisa disso, cara. Precisa disso porque o setor que a gente trabalha, às vezes é muito... ele é pouco palpável, vamos dizer assim. O produtor, às vezes, é um pouco cismado com algumas questões. Você acha que tem algum preconceito, o produtor, com certas questões? Tá? Não acho que é preconceito. Eu acho que vamos dizer assim, isso é mais cultural, sabe? Falta de informação. Isso, falta de informação é um detalhe. De maneira cultural, vamos dizer assim. Vamos pegar um exemplo, vamos usar um exemplo distante para não dar problema, né? Quando eu estive lá para Rondônia, foi assim. Na época, o que foi dito era assim, não, a gente vai te entregar esse pedaço de terra aqui, se você conseguir desmatar ele em 2 anos, a gente te dá outro aqui do lado, entendeu? E aí foi assim, quando houve as questões ambientais, que começaram a surgir essas questões, todo mundo que continuou fazendo, que tinha aprendido que podia, passou a ser multado. Aí houve aquela rixa, entendeu? Não é que o produtor em si ele é cismado, não, isso é mais uma questão cultural mesmo, que foi permitido uma época e que de repente deixou de ser permitido e todo mundo passou a ser autuado. E aí eu concordo com ele que não poderia ser dessa maneira. Mas também, do outro lado, eu penso que se não fosse meio a ferro e fogo desse jeito, a gente não conseguiria fazer o que foi feito. Né? Preservar o que foi preservado, ter as condições que a gente tem hoje. Meu pai, minha família é produtora rural. Até te perguntar, aproveitar que você é engenheiro ambiental, você conhece essa parte. Teve um ano que alguns pescadores, entre aspas, fizeram um lugar para fazer comida lá na beira do rio, não apagaram bem apagaram. O fogo pegou, lastrou, queimou a lavoura, queimou a mata, tudo lá. Assim, nesses casos, assim, você poder chegar, ela precisa mais falar assim, não foi acidental. Ela quiser multar o produtor tem algum recurso para fazer, porque nesse caso aí, realmente foi constatado, foi isso. Sim, graças a Deus. Mas ficou a noite inteira tentando apagar fogo, mas queimou uma parte da lavoura. Então, assim, essas coisas assim, você acha que atrapalham também? Assim, ó, na verdade... Isso... Falta de consciência também, né? De quem vai... Isso, é isso que eu ia comentar. Na verdade, aí a gente tem, na minha opinião, três situações distintas que a gente precisa de analisar. A primeira coisa, acho que é um pouco de falta de cuidado desse pessoal que estava lá na beira do córrego e tal, assim, ó, precisa realmente de haver uma conscientização de cuidado também dessas pessoas, para poder... Tá, vamos lá. Eu não estou falando que... não é o sentido de falar que precisa denegrir nas pessoas que estão lá. Não é nesse sentido. É assim, é uma conscientização branda. É deles entenderem mesmo que aquilo ali pode ser prejudicial para o cara que está cedendo aquele espaço ali para ele poder fazer a pescaria dele. O cara, ele está dentro de um terreno que não é dele, ele está dentro da propriedade privada, no caso, assim. Assim, você falou desse negócio de conscientização. Quando a gente vai pro Rio, o João, eu já encontrei com ele no Rio.
a gente vai para um rio, para um lugar assim, tudo que a gente leva, a gente traz para trás. Só que tem pessoa que joga as coisas, não preocupa com nada, isso é o que você falou. Eu acho que não é falta de informação, eu acho mais que é falta de educação dessas pessoas. Pode ser nesse sentido, sim. Mas aí, assim, ó, continuando essa análise da questão do fogo. Essa primeira questão da pessoa que esteve lá e acabou não tendo cuidado de apagar esse fogo direito é uma questão que precisa ser melhorada, vamos dizer assim. Precisa de ter um pouco mais de atenção nesse sentido. A segunda questão é a questão do policial que vai fiscalizar. A fiscalização, do mesmo jeito que você como servidor público vai ser cobrado por determinada ação que você faz, o policial também é. E aí, às vezes, ele não tem a ferramenta necessária para constatar aquilo que o produtor ou empreendedor ou qualquer um que seja está afirmando. Se ele não tiver essa ferramenta, infelizmente a legislação preza por fazer assim, o que é benéfico à questão do meio ambiente, entendeu? A gente tem um decreto que define isso. Então ele tem que trabalhar em cima do decreto. Se, vamos dizer assim, o ônus da prova é transferido ao produtor. Então, se o policial não tem essa ferramenta para poder fazer essa constatação, não é que seja uma vontade dele, mas ele é, de certa forma, obrigado a proceder dessa maneira. Isso, exatamente. A terceira questão é que, assim, ó, a definição, por exemplo, de reserva legal, de área de proteção permanente dentro das propriedades rurais, aí abre aspas, né? Isso eu entendo, eu, Júlio, particularmente, como um ponto que precisaria de ser revisto e colocado algumas situações em que esse produtor não seria penalizado, né? Mas na legislação, a responsabilidade dessas áreas, apesar de ela ter que ser dedicada à preservação e, entre aspas, ser do Estado em si, você não pode mexer nela para nada, a responsabilidade de preservação dessas áreas é do produtor. Então, assim, há um subentendimento de que se pega um fogo, se há um desmate, se há qualquer coisa e não há possibilidade de constatar esses detalhes, a responsabilidade fica com o produtor, entendeu? Às vezes tem produtor que nem gosta, que entra na propriedade dele, que vai pescar, que vai no rio. Tem até esse lado, né? Que às vezes ele não conhece a pessoa, não sabe como que a pessoa vai proceder naquela ali, né? Não é só de ruindade, de maldade, pode ser uma situação dessa, porque se ele abre as portas para uma pessoa boa entrar, junto com essa pessoa boa pode ter um que é mais ou menos, pode ter um que é ruim pra caramba, que às vezes coloca aquele fogo ali de vontade mesmo, vai lá e coloca de maldade mesmo, entendeu? Isso acontece, né? Não estou generalizando em situação nenhuma, mas isso acontece, a gente sabe que acontece. Então não é o produtor às vezes que é um pouco chato nesse sentido, é porque a responsabilidade no final acaba caindo para ele, entendeu? Então é complicado essa situação aí, né? É isso. Esses dias eu escutei um produtor, vamos falar um pouquinho, já que é área ambiental, da questão da água aqui de Santa Rosa, Copasa, coisa assim. Esses dias eu escutei um produtor falando assim, que a Copasa deveria, no caso, ele falando, deveria abrir alguns poços artesianos na cidade, fazer a captação da água, tirar essa captação do rio. O que é que você passa, assim, tem uma visão geral sobre isso? O que é que você pensa assim? Primeiro, vamos lá. Assim, ó, duas questões que na minha visão que tem que ser prestada atenção numa situação dessa. Primeiro, na minha visão, especificamente, não há uma distinção entre captação subterrânea e a captação superficial na influência dessas captações no manancial em si. Independente de ser captado de maneira subterrânea aqui na região do manancial do Córrego do Monjolinho ou superficial lá onde está sendo captado, isso vai impactar muito semelhante para baixo, né? Então, assim, o curso d'água em si, o impacto da vazão, da disponibilidade hídrica desse curso d'água vai ser muito semelhante, no meu entendimento. E um outro detalhe é que é o seguinte, os poços artesianos aqui na nossa região, por causa do tipo de aquífero que é formado aqui na região, que a gente tem disponível, ele
eles têm vazões muito baixas, né? Às vezes você fura um poço artesiano aí para ter vazão bem profundo, para ter vazão de 2.500, 3.000 litros por hora. Isso é significativamente pouco para abastecer um município todo, né? Você teria que ter vários poços distintos para poder furar. Esses poços precisam de ter uma distância mínima para que na hora que está sendo bombeado, não interfira na vazão disponível do outro. Eles precisam ter uma distância de nascente, eles precisam de ter nos testes de bombeamento, uma capacidade de se recuperar de maneira mais célere, para você definir a vazão que você vai tirar na hora da captação. Então, assim, é um pouco complexo de você colocar isso tudo para funcionar, e além de você ter um custo também, né? Justamente por causa disso. Você tem vazões muito baixas que são permitidas para captação, que geralmente são disponibilizadas a partir dessa perfuração. Eu tive no norte de Minas agora, lá na cidade entre São Francisco e Caraí de Minas, e os poços lá, com 50, 60 metros, atingem 30.000, 25.000 litros por hora. Entendeu? É muito diferente daqui por causa do desenho diferente dos aquíferos de lá. Então, para lá, funciona muito bem. Depende muito do terreno, né? Isso, é mais da estrutura do aquífero mesmo, sabe? Se o aquífero que vai definir essa vazão. Né? Eu acho que depende muito da topografia do terreno, não. Acaba que isso acaba impactando no aquífero em si, mas assim, não especificamente a topografia, esses detalhes não, mas as condições de cada relevo influencia no tipo de aquífero daquela região, entendeu? E aí isso que dificulta para a gente essas vazões que a gente está comentando, né? Outro detalhe é que é o seguinte, como é uma região muito seca, quando você parte para o lado do norte, a regularização desses poços é até uma certa quantidade de litros, até 15.000 litros por hora, se eu não me engano, ela é facilitada, ela é cadastrada de maneira mais simples, tudo mais tranquilo. Pela necessidade real. Pela necessidade real do local. Burocracia. Menos burocracia, junto aos órgãos fiscalizadores. Aqui já é diferente. Aqui, seja de 500 litros por hora, seja de 1.000 litros por hora, 2.500, 5.000, a exigência é a mesma, de regularização. E que não é barato, entendeu? Não é barato regularizar, nem perfurar e nem regularizar um poço. Até para pegar, o custo também é alto, né? É significativo. Você equipar um poço hoje não fica barato não. Né? Além das regularizações ambientais, você tem bomba, você tem tubulação, você tem a perfuração em si. É muita coisa que envolve, não é barato não. Não estou dizendo que é algo inviável, mas é um negócio que para se partir para esse sentido, é necessário um certo estudo, um pouco mais preciso. Até porque também não é toda água subterrânea, apesar de que o pessoal muitas vezes pensa potável, que é potável, entendeu? Às vezes você tem que ela estava falando, eu ia falar assim, e com relação à qualidade da água, né? Porque às vezes você fura um poço, mas a água não é boa para consumo. Isso. Às vezes o processo de cloração, de adequação dessa água para o consumo, te gera um ônus muito grande que não adianta. Isso vai ser transmitido lá para o consumidor final. E nem sempre é interessante. Não dá para falar que é um caminho interessante, entendeu? Nem que não é. Né? Merece um estudo um pouco mais preciso nesse sentido. Né? Aí pra mim, assim, não tem nenhuma samambaia em casa para voar, Uhum. não entendo direito, mas então vamos na prática, vamos supor, mesmo que se usasse então esses poços artesianos, a gente não estaria livre da questão do se manter e recuperar o córrego aqui, o manancial. No meu entendimento, não. No meu entendimento, assim, são ações complementares. Pode ter alguma situação, vamos dizer assim, esse teste de influência que eu estou falando de um poço para outro, serve também para a gente direcionar o sentido do curso que está no aquífero. Nem sempre o aquífero segue o mesmo sentido do curso d'água normal. Sempre. Ele pode ter sentido, ele pode caminhar de jeito diferente no subsolo. Né? Então, assim,
o problema é que, assim, ó, voltando à questão do custo, isso é muito alto de se fazer, mas, por exemplo, se houvesse um estudo que desenhasse o aquífero daqui da região do Córrego Monjolim e constatasse que alguns poços em determinados locais pudessem impactar menos o Córrego Monjolim do que a captação superficial que hoje existe, poderia ser um caminho interessante. Entendeu? Eu não tô lembrando uma coisa que eu não sei se você chegou a ouvir, é que eles descobriram, parece um rio subterrâneo, que ele é perto de São Francisco, não sei. Só que ele era em sentido oposto, entendeu? Aí eu fiquei pensando assim, mas não tem nem lógica, né? Ele, um ia para um lado e outro. Não tem, assim, porque a água subterrânea em si, ela não acompanha muito o fluxo, assim, não acompanha muito não, desculpa. Ela pode ter situações que ela não acompanha o fluxo superficial. Normalmente é mais ou menos semelhante, mas não quer dizer que toda situação vai ser dessa maneira não. Né? Ela pode se comportar de maneira diferente no Qual é solo. o aquífero mais conhecido assim, no Brasil hoje? Conhecido o Guarani, né? O maior é o da Amazônia. O maior da Amazônia? O mais conhecido é o Guarani. Todo mundo na escola. Mas por que o Guarani se tornou mais conhecido sendo o Amazonas? Porque a descoberta do Amazônico eu acho que é mais recente, se eu não me engano, né? Eu acho que ele é mais recente, não é? Na escola, por exemplo, a gente sempre ouviu falar do aquífero do Guarani e de outros que já tinha, mas o Amazônico, a descoberta dele é um pouco mais recente. O Guarani fica em que região? São Paulo? Não, ele pega vários estados, pega Minas, Mato Grosso, se eu não me engano pega uma parte boa da Bahia também, vai até lá pro norte, ele pega vários estados diferentes. Mas assim, ó, ele é o mais conhecido, né? O mais popular, vamos dizer assim, mas o maior que em a gente volume. sempre escutou na escola. Mas o maior em volume é o Amazônia. Né? A Amazonas é muito rico em água, né? Rico em água. O rio Amazonas é o maior rio em extensão do mundo. E ele se não me engano. vários países, né? Começa no Peru, se não me engano, né? Eu não lembro exatinho não, mas é o maior em volume, em extensão e em volume de água também. E o Rio São Francisco está ali também, não é tão... É o maior brasileiro, né? O maior só dentro do território brasileiro é o São Francisco. É o São Francisco. Aí, só que o maior em volume de água geral aí é o Rio Amazonas. Isso. Né? É isso. E o que é o serviço que você tem mais volume assim, de fazer no escritório, no caso? O que os produtores, você tem mais demanda com os produtores? Assim, ó, tem de tudo, mas assim, ó, pra falar que assim... O mais comum, assim, mais aparece. É a parte de levantamento topográfico, né? Que a gente faz muito, mapear essas áreas, desmembrar, remembrar, isso a gente faz muito. Não só com produtores, a gente também trabalha, a gente também presta serviço para outras empresas nesse sentido. Né? Então essa parte de mapeamento, o maior volume hoje eu acredito que é esse, tanto em faturamento, em números de clientes atendidos, em ordens de serviço entregues, tudo é isso. Né? Eu acho que o maior demanda hoje é esse. Eu cheguei a fazer estágio na época na Uberlândia, quando eu comecei estágio era um núcleo, coisa da SEMAD, eu esqueci o nome, depois virou uma superintendência. Eu lembro que na época eles estavam modernizando a coisa, né, na cabeça, assim. Mas pra época, nesse já tem uns 16 anos, chegavam os processos de licença ambiental lá, de posto, de outorga de água, de tudo. Chegava um documento físico, aí tinha um trabalho, você passava no scanner, tinha lá uns programinhas da SEMAD, você passava no scanner, gerava umas etiquetas, ia colocando as etiquetas e eles tinham processo digital. Mas eu achava engraçado porque, tipo assim, existia o processo digital, mas ainda era usado físico. Aí o pessoal recebia, passava os processos para mim, eu fazia digitalização, gerava aquelas etiquetas com numeração, código barra, tudo, você colocava naqueles processos, mas no fim o técnico passava lá, pegava o processo para analisar fisicamente. Né? Hoje as coisas devem estar bem diferentes em questão. Muito. Não, assim, ó, nesse sentido aí, João, eu peguei uma parte boa desses processos físicos e assim, ó, na verdade a modernização, um dos benefícios dessa dificultosa pandemia que a gente teve aí, essa complicada pandemia que a gente teve, foi essa digitalização, sabe? Forçou a evoluir tudo nesse sentido. E com isso as questões ambientais também evoluíram muito. Hoje a gente faz todo o processo, desde o pedido até a liberação de licença, tudo é feito de maneira eletrônica. A gente não manda, salvo situações muito específicas,
A gente não manda nada de papel mais para o órgão ambiental, isso é tudo de maneira eletrônica. Mas eu cheguei a pegar a época da Supran, assim, de sair de Campos Altos tipo 2 horas da madrugada para chegar lá 5 e pouco e enfrentar a fila até 2 horas da tarde para ser atendido. Entendeu? De fila de dobrava a esquina. Cheguei nessas épocas e tudo no papel, aquele maço de papel, tudo que você ia fazer. Você ia registrar um uso insignificante de água para um produtor ter água para consumir para a família dele, aqui em Campos Altos. Você tinha que juntar um maço de papel, sair daqui, lá em Uberlândia e fazer isso. Querendo ou não, essa pandemia, com essa evolução na área digital, facilitou muita coisa, né? Até porque forçou até certos órgãos, certos sites a disponibilizar esse serviço online. Não, com certeza. Facilitou muito. Não, nesse sentido, assim, a minha visão é que para essa questão em específico, foi muito bom, entendeu? Muito bom mesmo. Houve uma evolução muito grande na digitalização de processos, vamos dizer assim, na eficácia dessas análises, até para a gente mesmo organizar os nossos trabalhos ficou muito mais fácil. Hoje a gente, pegando assim, um dos ganchos que possibilitaram com isso, a gente tem um sistema de assinatura eletrônica no escritório que, por exemplo, o pessoal está lá trabalhando, eu assino os documentos daqui, um produtor está lá nos Estados Unidos, assina para mim os documentos de lá, tudo de maneira eletrônica e, vamos dizer assim, aceito pelo órgão ambiental, com as maneiras de verificação, com os órgãos de fiscalização, tudo certinho. Coisa que se você fosse falar antes dessa questão da pandemia, seria um negócio absurdo. Chamava de louco. Não, assim, e havia uma certa restrição também por parte do pessoal que estava à frente desses processos em tornar isso digital. Não sei por qual motivo, não sei se por ser mais adepto à questão do processo físico em si. Você acha assim que por ter evoluído tanto na parte digital assim, forçou algumas empresas a evoluir? Muito. Tipo assim, porque antigamente pegava mais papelado, não é papelado. Uhum. Aí aquele cara que trabalha com papelado, ele teve que evoluir e aprender a mexer no digital. Uhum. Então você acha assim que forçou as empresas também a evoluir junto? Muito, muito. Assim, ó, quando a gente, eu falo especificamente do nosso escritório, tá? Quando a gente abriu o escritório, a gente já tinha uma visão não tão específica que a gente tem hoje, mas já tinha uma visão por tornar as coisas um pouco mais digitais. Já havia essa ideia. Mas, na época, tanto ferramentas quanto conhecimento em si, era pouco nesse sentido. Porém, com 1 ano e pouco de empresa, já iniciou a pandemia. E com isso, assim, no primeiro momento, para a gente foi complicadíssimo de passar, porque a empresa tinha só 1 ano, a gente estava começando a organizar as coisas, não tinha muito recurso para nada, então foi difícil de passar por esse início de pandemia. Mas conforme as coisas foram acontecendo e se organizando, a gente conseguiu acompanhar isso também desde o começo e não sofreu tanto, porque a nossa empresa também era nova. Então a gente ainda não tinha todos aqueles processos ferrenhos já definidos e aí foi fácil a gente se adaptar. Entendeu? Pra gente foi de certa forma... Vocês ainda não tinham muito padrão? Não tinha muita definição de exatamente como ia seguir as coisas. Então foi fácil de adaptar. Mas forçou muitas empresas a se adequarem muito bem, né? Terem que se adequar muito bem, porque senão ia todo mundo por água abaixo, como se diz. Né? Uma coisa que eu falo, às vezes a tecnologia chega e a gente ainda não sabe usar, leva um tempo a aprender. Porque eu sempre falo assim, repara, você tem algo novo, tecnológico, se o seu procedimento é o mesmo anterior, você está usando errado. Por exemplo, vou dar um exemplo, questão de documento digital. Vou falar um exemplo aqui, porque eu acompanhei ano passado, questão de eleição. Uhum. Né? Tem lá o escritório, onde tem os candidatos, tem uma documentação dos candidatos que tem que preparar, e hoje já é enviado tudo digitalmente lá para os órgãos que fiscalizam, que analisam a documentação. Aí eu reparando, o pessoal estava fazendo o quê? Usou uma tecnologia celular para digitalizar os documentos. Beleza. Aí tudo bem, digitalizou. Aí o que eles estavam fazendo?
Em vez de eu organizar um arquivo digital, imprimir aquilo e fazer a pasta, entendeu? Entendi. Aí eu falei assim, não, beleza, tá usando a tecnologia, mas Um ainda pouco. não da forma certa, É. ainda tá errado. Mas também é um processo, né? Uma coisa nova vai chegando, você não pode estacionar assim, eu sei fazer, chegou equipamento novo, continuo fazendo do mesmo jeito com equipamento novo. Tem que aproveitar ele ao máximo e ir evoluindo para dar tem que ser. eficiência Tem também, né? Tem aquele cara, o Mário Sérgio Portela lá, que fala um negócio nesse sentido aí que você está falando, João, que ele comenta que assim, ó, você tem que fazer o seu melhor enquanto você não tem condições para fazer melhor ainda, entendeu? É o Mário Sérgio Portela. Fazer o melhor, fazer o seu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições para fazer melhor ainda, entendeu? Então é isso, conforme as coisas vão evoluindo, você tem que ir evoluindo junto, tem que ir melhorando junto. Ele também fala que os processos também, você não pode tornar tudo ele usa essa expressão de um mudancismo desenfreado, entendeu? Toda hora você está mudando as coisas, está fazendo diferente, mudando o processo, não é assim também. Mas você tem que, de certa forma, ir acompanhando a evolução das tecnologias e das ferramentas que a gente tem para poder trabalhar. Se você torna isso uma mudança muito constante, você acaba não conseguindo tornar seus processos coesos, entendeu? Você começa a ter muitas falhas, todo dia você está mudando, então daqui a pouco o pessoal que está trabalhando junto com a gente não sabe nem o que nós temos que fazer, como nós temos que fazer isso, entendeu? Sim, é igual um time de futebol. Quando você monta uma equipe de futebol, se você ficar trocando os caras todo dia, aquele time nunca vai engrenar, nunca vai entrosar. Aí começa a perder. Agora não, aí o cara trocou o treinador começou a pôr a equipe lá. Não, minha equipe é essa, os caras começaram a jogar junto, aí começa a dar certo. Uhum. Então se você não, tipo assim, tem um padrão nos seus processos, ficar mudando toda hora, não vai dar certo. Voltando pro lado do esporte, no futebol americano, que eu particularmente gosto muito de acompanhar, há uma vamos dizer assim, você tem uma equipe, né, dos 11 jogadores que estão lá dentro, que vão fazer o ataque, a defesa, que vão trabalhar naquilo ali. Porém é o seguinte, quando o quarterback vai definir um tipo de jogada, cada um desses 11 tem uma função específica e ele faz aquela função. Ele não sabe de nada dos outros, ele vai fazer a função dele do jeito que foi proposto para ele naquela jogada, você entendeu? Eles têm um livro lá de jogadas gigante, então assim, cada um faz a sua função para poder atingir um objetivo maior. A minha visão é que tem que ser dessa maneira, cada um vai fazer sua função, mesmo que às vezes você não tenha certeza dos próximos passos ali das outras pessoas que estão envolvidas no seu time, mas você tem que acreditar que aquela função que você está exercendo faz parte de um propósito maior que tem o objetivo de fazer a gente chegar lá na frente com a vitória, com, sei lá, né, É igual, por exemplo, numa empresa ou na prefeitura. Cada setor é uma engrenagem da máquina para girar. Financeiro tem que girar bem, o RH, tudo se encaixa. Quando um setor não está rodando bem, se atrapalha tudo. Eu lembro quando na faculdade a gente estudou lá, chama programação orientada a objeto. Hoje em dia tem outros modelos mais interessantes, mas era uma coisa assim, mais ou menos nisso aí. Onde, tipo assim, porque você pensar um programa em si é feito por vários programadores e cada pessoa faz lá uma parte, ela sabe o que o programa realiza, mas o foco dela é saber que ela vai receber um dado tal e que ela tem que dar uma resposta tal. A forma como ela faz não importa para o outro. O outro precisa do resultado dela e o outro precisa só passar os dados para aquilo e assim vai, né? A ideia é esse o caminho, sabe? É uma engrenagem, seja qualquer setor que a gente for atuar, que for trabalhar, público, privado, qualquer jeito que for fazer, precisa de ter essa definição muito específica do papel de cada um, que assim, pra gente falar que é tranquilo, mas que para executar nem sempre é tão tranquilo assim, né? E todo mundo engajado com o objetivo final lá na frente, que é a mesma coisa, é fácil de a gente comentar que esse é o caminho, mas que nem para colocar isso na execução não é tão fácil assim não é tão simples assim não, né? É isso.
E Júlio, você tem alguma coisa que você quer falar aí pro pessoal de Santa Rosa? Se colocar à disposição aí, você dar tem alguma algum dica, recado, visão? alguma mensagem que você queira passar, não só para os produtores, mas você quer passar também. Eu acho importante também, eu sei que é uma pessoa que já rodou mais, eu sempre falo, eu pergunto isso pro pessoal, assim, eu queria que você mandasse uma mensagem para os jovens, adolescente que está começando agora a ir para uma faculdade ou está indo para uma escola agrícola, para uma mensagem da experiência sua nessa fase. O que você acha que é bom para eles? O que você acha que é produtivo para eles fazer ou não? Quais os conselhos você dá para esse tipo de adolescente, esse tipo de pessoa? Então, vamos lá. Fala assim, ó, o que eu penso é que hoje há uma, vamos dizer assim, todo mundo tornou muito, vamos usar a palavra romântico essa questão. De sou empreendedor, eu sou isso, eu sou aquilo e tal. E com a situação. Isso, com essa romantização, vamos usar essa palavra, veio junto uma ideia de que assim, ó, eu vou começar amanhã, eu vou fazer um investimento de tal valor, vou abrir uma empresa que daqui 2 meses vai virar uma gigante, eu vou vender ela por sei lá quantos milhões, ou eu vou investir numas ações aqui, eu vou fazer um Bitcoin, eu vou comprar não sei o que, e com 2 anos, com 1 ano eu tô rico, tô andando de carro zero e na farra. As coisas não são bem assim, entendeu? Essas, não quero dizer que elas não existem não, cada um tem uma capacidade diferente. Eu volto lá no funil que a gente estava comentando com o esporte. Para executar e ter um sucesso dessa maneira, também é um funil muito grande. Tem gente que consegue e tem a maioria de todos nós que não vamos conseguir. Então, assim, ó, o negócio é agarrar no dia a dia mesmo, estudar, independente do que você quer estudar, independente do que você quer fazer, estudar, fazer a sua parte, ter condição de ser um bom profissional na área que você escolheu, independente de qual seja, área agrícola, educacional, motorista, gari, trabalhador rural, produtor rural, o que for. Se você escolheu fazer aquilo ali, faz bem feito, vamos agarrar e arrumar um jeito de ser eficiente naquela função, né? E ter calma, ter cautela, porque as coisas não acontecem do dia para a noite e é só com suor mesmo que o negócio vai começar a andar. Não é, a principal questão é essa, ter calma e acreditar que vai dar certo e trabalhar muito. Não é essa ansiedade por ter um resultado imediato, às vezes atrapalha a capacidade daquela pessoa que está executando. Então é com calma e acreditar que as coisas podem andar bem, né? Pode não dar certo também, mas você vai organizando, vai usando a rota. Tem o Guilherme Benchimol lá da XP que comenta esse negócio. Você tem que usar toda a pista, entendeu? Isso é como se tivesse uma corrida. Você tem que usar toda a pista. Você tem que sair lá para beiradinha e quase sair fora, quase virar se precisar e corrigir rápido, mas continuar na trilha, entendeu? E entender que é 1 volta, 2 voltas, 60 voltas fazendo o mesmo trajeto até que você consiga ter uma vitória, entendeu? Então não é um negócio imediatista, tem que ter paciência, calma, né? Tem que ter calma. Né? Júlio, eu quero te agradecer demais a presença aqui, topar e vir cá conversar com a gente. Claro, não, senhora. Falar aí para os produtores, para os empresários, para o pessoal da cidade precisar de serviço. Isso. Eu ainda não usei o serviço do Júlio, não tem nenhuma galinha para cuidar, nem nada não, mas o que eu vejo que é um profissional muito bom, a experiência que a gente tem junto ali, você falou, é um negócio que eu queria ter comentado antes. Eu acho isso show de bola, porque assim, o Júlio falou aqui, ganhou um processo licitatório, parece que um serviço para a prefeitura, tem mais de um, né? Certo. Ele é uma empresa que presta serviço para a prefeitura, mas mesmo assim é um cara que participa de conselhos municipais, ele participa de coisas que a própria população participaria e participa. Então, assim como os moradores aqui da cidade, é um cara que é atuante na questão ambiental da cidade. Então,
Aí eu dou uma dica aí pro produtor que está com alguma questão ambiental para resolver ou tem algum projeto para fazer que precisa do serviço. Vale a pena procurar, conversa, se vai contratar ou não, depois vocês resolvem, né? Mas conversa Claro. Porque é uma pessoa que realmente está aí para ajudar tanto o cliente e o produtor, como a questão ambiental, a questão de um futuro, né? Não, com certeza, assim, ó. Primeiro, João, assim, ó, a minha visão é de que estar junto nesses conselhos, nessas coisas que vão tratar das questões ambientais do município, eu não faço mais que minha obrigação, cara, entendeu? Eu tô aí junto com o Farnese, tô para poder auxiliar nisso aí, tem que auxiliar mesmo, que é a minha função disso, é o dinheiro, de certa forma, acaba que é o dinheiro dessa população que está custeando a gente aí em auxiliar o desenvolvimento de todas as atividades. Então não faço mais que a minha obrigação e enquanto o pessoal me quiser participando disso tudo, eu vou estar firme lá junto com eles. Os produtores, os empreendedores no geral, é isso, a gente está aberto a conversar do que precisar, o que a gente não souber a gente corre atrás e vai aprender junto. Contratações, isso é lá para frente que a gente olha, entendeu? Quer resolver a situação com o pessoal. E é isso, assim, ó, e agradecer vocês também por terem me chamado aqui. Eu, sinceramente, me sinto muito honrado mesmo, cara, e assim, em estar participando dessa conversa, desse bate-papo, dessas questões. Eu comento com vocês que, que toda essa possível credibilidade, ou possível capacidade, possível condição de prestar um serviço bom para o produtor que a gente, o escritório acaba passando, não sou eu que faço, é o pessoal, é nós tudo junto, é nós que estamos lá no escritório, minhas irmãs, minha esposa, meu filho e a Larissa que está lá junto com a gente, é como se fosse da família também, são todos nós que fazemos. Eu acabo tendo à frente disso por ser quem mais anda, porque ser quem cuida mais da parte comercial, dessas coisas todas, mas não sou eu, Júlio, que faça essas coisas andar. É a Geocampus, que é composta por esse time que a gente tem lá, e é esse time que constrói, que forma a nossa empresa e que faz as coisas andarem bem, né? Somos todos nós lá, assim, igual eu comentei, que acaba ficando um pouco preso na minha figura por causa de eu estar andando e estar direto aqui com o pessoal, mas que não sou eu que trago isso tudo, não. É a gente, é o escritório, que é formado por esse pessoal todo que está lá e que a gente junto consegue atender o produtor bem, né? Acho que é isso, mas agradecer vocês mesmos, né, pelo convite. Eu também queria agradecer, porque é difícil, né, você ter um horário, né, porque você é bem visitado. Semana passada a gente tentou, mas você tinha viajado, você estava muito cheio de serviço na sua volta, né? Estava agarrado, Mas eu queria te agradecer e obrigado por ter participado aqui. E espero que você volte aqui novamente no futuro, para a gente conversar um pouco mais de novas situações, tirar até dúvidas dos produtores aqui ao vivo. E é isso aí, obrigado por ter vindo aqui. Obrigado a vocês, eu fico muito satisfeito. Dar uma última palavra aí para os ouvintes do Instagram, da rádio. Não, é só agradecer mesmo, fico muito satisfeito mesmo de ter participado desse bate-papo aqui com vocês. Acho que é um caminho muito interessante e é isso, né? Quem precisar e quem quiser trocar uma ideia com a gente, nós estamos à disposição sempre para vocês, para o pessoal de Santa Rosa, estamos à disposição de todo mundo. Então é isso aí, obrigado, gente, do Instagram, do YouTube e da rádio. Semana que vem estamos de volta, hein? Isso aí. Valeu, moçada. É isso aí. Agora eu vou encerrar o Instagram aqui. Você salva esse vídeo aí, viu? Salve aí e me manda depois.